Boa tarde, nós somos o grupo que irá tratar sobre pré-misturado a frio. Boa tarde, meu nome é Patrícia. Eu vou falar um pouco sobre a introdução e sobre os custos. O PMF ele teve sua origem na década de 1950 nos Estados Unidos. Ele foi usado na graduação aberta e em bases de revestimento. Agora, no Brasil, ele foi empregado a partir de 1966, em camadas de regularização e em bases. Já em 1980, houve uma mudança. A técnica passou a ser utilizada de forma de graduação densa em revestimentos delgados. O PMF ele é especificado pela norma DENIT 153 de 2010. E quando ele é utilizado com emulsões modificadas por polímeros, especificado por esta outra norma. O PMF é uma técnica que pode ser utilizada para executar revestimentos asfálticos em ruas e estradas de baixo tráfego. Além disso, o PMF ele também pode ser empregado como camada intermediária de regularização e reforço da estrutura do pavimento, em serviços de conservação do tipo tapa-buraco. Ele é misturado à temperatura ambiente, sendo a mistura composta por agregados graúdos, miúdos e de enchimento, misturados com emulsão asfáltica de petróleo. Ele é dividido em 3 categorias, segundo seu volume de vazio, sendo eles PMF aberto, PMF semidenso e PMF denso. Essas categorias são ordenadas de forma crescente no que se refere à proporção de agregado miúdo e material de enchimento presente em sua mistura, tendo relação direta com a permeabilidade. Boa tarde a todos, me chamo Felipe e vou falar um pouco sobre a composição e algumas especificações do pré-misturado a frio. Em relação à composição, o PMF é basicamente composto de agregado mineral, que pode ser agregado graúdo, agregado miúdo e material de enchimento, o filler, mais a emulsão asfáltica, que tem a função, no PMF, de gerar uma mistura com boa trabalhabilidade. A emulsão asfáltica apresenta alguns tipos e os mais comuns são emulsão asfáltica catiônica de ruptura média e emulsão asfáltica catiônica de ruptura lenta. A sigla do tipo de emulsão asfáltica, ela diz respeito se ela é de ruptura lenta ou média, e esse número, 1 ou 2, ela indica a viscosidade relativa e a quantidade de cimento asfáltico empregado na produção dessa emulsão. Agregado graúdo pode ser pedra ou seixos bretados ou outro material, desde que esteja indicado no projeto. Deve ser constituído por fragmentos sãos, duráveis, livres de torrões de argila e substâncias nocivas. E esse agregado, além de satisfazer as características que eu falei no slide anterior, deve atender outros requisitos como desgaste Los Angeles igual ou menor a 40%. Esse é um ensaio que determina a abrasão do agregado. Índice de forma superior a 0,5 é um índice que permite avaliar a qualidade do agregado em relação à forma dos grãos. Em relação à durabilidade, deve atender uma perda inferior a 12%. Deve ser feita também uma análise granulométrica e a adesividade deve ser superior a 90%. O agregado miúdo ele pode ser areia, pó de pedra ou uma mistura de ambos. Suas partículas individuais deverão ser resistentes, apresentar moderada angulosidade, livres de torrões de argila e de substâncias nocivas, e deve apresentar um equivalente de areia igual ou superior a 55%. O material de enchimento deve ser constituído por materiais minerais finamente divididos, não plásticos, tais como cimento Portland, cal extinta, pó calcário, entre outros. E de acordo com a norma, deve atender à granulometria apresentada nessa tabela abaixo.
Depois de falar um pouco sobre cada material que compõe a mistura do PMF, vou apresentar a característica granulométrica que a mistura em si deve satisfazer. Na verdade, dependendo da finalidade de utilização do PMF, essa característica granulométrica pode mudar. E é isso que a norma, através dessa tabela, nos mostra, com a existência de 4 faixas granulométricas: A, B, C e D. E o pré-misturado a frio pode ser classificado em 3 tipos: PMF-A, de granulometria aberta, PMF-SD, de granulometria semidensa, e PMF-D, de granulometria densa. Agora eu vou dar um panorama geral sobre como o pré-misturado a frio é obtido. Essa imagem ela mostra um dos equipamentos utilizados, que é a usina de solos, ou também chamada de usina PMF. Nela existem silos de recebimento, onde os agregados ficam estocados, e correias dosadoras, onde ocorre a dosagem dos agregados. E na parte final existe um misturador, e como o nome já sugere, ocorre a mistura do PMF. E vale destacar que todo esse processo ocorre à temperatura ambiente. Bom dia, gente. Meu nome é Rafaela. Eu vou falar sobre a aplicação do PMF para vocês. Inicialmente, eu vou estar falando sobre a usina de PMF, onde é fabricado. E eu coloquei essa imagem para a gente poder ver um exemplo de usina para PMF. E vou falar sobre alguns pré-requisitos que essas usinas devem ter para que sejam capazes de produzir essa mistura. E um deles é que elas têm que ter um misturador que seja capaz de produzir uma mistura homogênea, ou seja, elas têm que possuir um misturador que faça uma mistura uniforme. Além disso, elas deverão ter um dispositivo para umedecer os agregados que forem inseridos nela. E os silos devem ter capacidade suficiente para que a alimentação da correia transportadora seja controlada e contínua. Então, equipamento para espalhamento do PMF. A gente tem as pavimentadoras automotrizes que vão espalhar a mistura. Nós também contamos com acabadoras que colocam as misturas nas faixas especificadas e, de preferência, essas acabadoras elas devem possuir um dispositivo para controle de espessura da mistura. Caso a gente não consiga ter essas acabadoras, necessariamente a gente tem que ter um distribuidor automotriz. E esse distribuidor automotriz ele tem que ser do tipo para espalhamento de agregado. E caso a mistura, ela seja, o pré-misturado, seja estocado em montes ao longo do trecho, a gente deve utilizar as motoniveladoras. E também conseguimos utilizar essas motoniveladoras caso o pré-misturado seja apenas para fazer camadas de nivelamento ao longo da via. Em relação à aplicação do PMF, a gente conta também com equipamento de compressão. Esse equipamento ele deve ser liso e vibratório, no qual a amplitude e frequência de vibração devem ser compatíveis com o serviço que será executado. Agora falando em transporte para vocês, os caminhões que devem transportar o PMF, eles têm que ser do tipo basculante e suas caçambas devem ser metálicas e devem estar sempre limpas e lubrificadas para que não interfira de forma alguma na mistura que será transportada por ele. O vídeo demonstrará como é feita a recuperação de Depois pontos. de eu levantar alguns pontos importantes que são estabelecidos pela norma para a aplicação correta do PMF, eu achei importante e relevante passar esse vídeo para vocês. É um vídeo curto, mas é um vídeo onde podemos ver como é feita a aplicação do PMF em um trecho de uma via. Então vamos ver esse vídeo.
das vias asfálticas com defeitos. As seguintes etapas a serem executadas foram estabelecidas com base na norma 154-ES do DENIT. Inicialmente, fazer uma análise geral e sinalizar o local com cavalhetes e cones. Segunda etapa, delimitação da área a ser trabalhada. A demarcação da área a ser trabalhada sempre deve ser um quadrilátero, que contemple todo o seu perímetro, excedendo-a lateralmente em 15 a 20 centímetros. Havendo irregularidades menores no entorno, é necessário acrescentar um ou mais quadriláteros complementares para que não haja uma degradação do serviço. A demarcação pode ser rústica, feita à mão com um giz ou um caco de tijolo, ou com o uso de uma régua de madeira, uma ripa, por exemplo. O importante é deixar uma demarcação visível e mais simétrica e alinhada possível, para que o corte com a máquina posterior possa ser bem feito. Terceira etapa, corte da área delimitada. Como se trata de um corte de asfalto, deve ser feito com uma máquina do tipo clipper, que corta com disco diamantado e produz um perímetro uniforme. O corte deve ser lento, promover um bom alinhamento e esquadrejamento e atingir uma profundidade em torno de 6 centímetros. Quarta etapa, retirada do material do quadrilátero. Para a retirada do entulho, utilizando-se dos equipamentos corretos, deve-se manter a atenção à preservação da linha exterior da cava originada. A profundidade após a limpeza deve ter aproximadamente 6 centímetros. Os entulhos resultantes devem ter destinação adequada, conforme a norma da CONAMA, número 307. Uma limpeza complementar com vassourão e até um jato de ar comprimido, se possível, deve ser feita na cava e no entorno dela. Quinta etapa, colocação de camada de pó de pedra. Uma quantidade de pó de pedra deve preencher toda a superfície da cava de forma homogênea. Para isto, é preciso distribuí-la uniformemente com o uso de rastelo e rodo especiais. O ideal é colocar camadas parciais em etapas e sedimentá-las com um compactador de solo, de forma que se preencha metade da sua profundidade e que esta base fique bem firme e preparada para a posterior colocação do asfalto. Sexta etapa, pintura de ligação. Para melhor sedimentação do asfalto depositado, para a melhor cola da camada de reparo com o pavimento original, um banho de emulsão deve ser feito na região interna e externa do perímetro da cava. Recomenda-se uma faixa total de uns 20 centímetros, 10 dentro e 10 fora do perímetro. Este banho de emulsão pura preencherá eventuais defeitos do corte do asfalto e trincas ou irregularidades laterais a ele. Sétima etapa, colocação da nova camada de asfalto. Estando a cava sedimentada, seu contorno pintado com emulsão, colocar quantidades parciais de asfalto, formando camadas parciais, espalhando-as uniformemente com rastelo e rodo, até que ultrapasse uns 2 centímetros o nível do pavimento original. Em seguida, deve-se utilizar um compactador de placa vibratória para iniciar o alisamento do asfalto. Esta operação não deve ser feita com muita repetição sobre o mesmo local, pois poderá assentar mais a parte sólida, pedriscos, e trazer à tona a parte líquida, emulsão líquida. O uso de uma colher de pedreiro é recomendado para fazer um acabamento fino no perímetro do reparo. Isto uniformiza e deixa mais regular o asfalto final no local. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre os exemplos de utilização, né, do PMF. Ele é de grande escolha, assim, podemos dizer, porque, como já foi dito, né, por ele ser um material de baixo custo, ele é de fácil aplicação também. Então, ele serve muito como um tapa-buraco, né? Então, esses tapa-buracos, ele geralmente em várias vias, várias ruas, são utilizados, né? Porque não é necessário você tirar todo o material, mas só aplicar o material onde ocorreu aquele defeito, assim, podemos falar. Então, o PMF ele é muito usado nos bairros, né, e em ruas de pouca movimentação de veículos de carga pesada.